Quem aí nunca sentiu medo ao se deparar com uma gigantesca aranha caranguejeira? Ou a fim de aguçar nossos medos, quem não lembra dos filmes Aracnofobia, de 1990, Aracnide, de 2001 ou Malditas Aranhas, de 2002? Estes artrópodes ganharam fama nos filmes de terror como aranhas assassinas, voando em pessoas, matando-nas, enrolando-as em teias gigantes e se alimentando delas. Porém, felizmente, para nossa sorte, isso tudo não passa de uma ficção. Neste vídeo, iremos falar sobre aranhas gigantes, especificamente sobre a Jayba Fofi. Recentemente foram encontrados rastros de uma suposta aranha gigante na África, o que poderia colocar a maior aranha caranguejeira do mundo hoje, a Teraposa blonde, ou popularmente conhecida como aranha comedora de pássaros, no bolso. Seria possível encontrar aranhas gigantes maiores do que as que já foram catalogadas nos tempos atuais? Bem, no Peru, especificamente no deserto de Nazca, há representações de arte pré-colombiana datadas de 300 anos depois de Cristo, em figuras de aranhas de 50 metros de comprimento esculpidas no solo. Os etruscos, que habitaram a península onde hoje localiza-se a Itália, também veneravam estes aracnídeos. Se é possível ou não, é o que iremos investigar agora no vídeo. Vem comigo! Curiosidades. Antes de falarmos sobre a aranha gigante que supostamente foi encontrada na África, é interessante dizer que o nome caranguejeira é o mesmo que a tarântula. E a palavra tarântula teve origem na Idade Média, nas proximidades da cidade de Taranto, na Itália, quando houve um surto de acidentes com a licosa tarântula, a aranha-lobo, daí a origem do nome tarântula. A maior aranha do mundo hoje. Sabe-se em muitos lugares, em certas regiões, as temidas aranhas não passam de uma deliciosa iguaria local, com diferentes tipos de pratos exóticos. As tarântulas habitam as regiões temperadas e tropicais das Américas, Ásia, África e Oriente Médio, compreendendo cerca de 900 espécies. Deste total, 300 são brasileiras e se dividem em 11 famílias, das quais 10 vivem na Amazônia. As duas maiores aranhas do mundo hoje são encontradas na família Teraposa, a Teraposa apophysis da Venezuela e sua irmã, a Teraposa blonde. A Teraposa apophysis pode chegar ao diâmetro de 28 centímetros de pernas esticadas. Para você ter uma ideia, estamos falando do tamanho mais ou menos de um prato de refeição. Já a segunda, a Teraposa blonde, conhecida como comedora de pássaros, tem o abdômen do tamanho de uma bola de tênis e pesa 125 gramas. O Guinness World Records, livro dos recordes, reconhece hoje, no prezado momento e até agora, a aranha comedora de pássaros, que podemos chamar também de Tarântula Golias, a maior aranha do mundo. Como mencionado anteriormente, segundo a Enciclopédia da Vida, maior base de dados sobre organismos vivos mantida pelo Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, nos Estados Unidos, o aracnídeo pode chegar a ter uma envergadura, tamanho total contando as pernas, de até 30 centímetros, o dobro da medida média da mão de um adulto, nada comparado ao tamanho da possível concorrente. Se vocês estão impressionados ou assustados com todo esse tamanho e monstruosidade que é a aranha comedora de pássaros, esperem até ver o que acharam na África. Congo, África. Muitas pessoas sentem uma aversão natural por aranhas. Parece que elas têm algo que incomodam e acionam algum tipo de mecanismo de defesa em nosso cérebro, que gera um sentimento de medo ou uma espécie de nojo. Essa repulsa já é nítida com aranhas pequenas, imagine as maiores, que são as comedoras de pássaros. E o que pensar então de uma aranha que possivelmente alguns comentam que poderia atingir estrondosos 5 metros de envergadura? Há rumores a respeito de uma aranha gigante habitando o mais profundo das selvas escuras e isoladas no mundo, especificamente no Congo, no continente africano, onde relataram ter avistado esse aracnídeo gigante. Nativos das impenetráveis selvas mais remotas da República Democrática do Congo dizem que existem aracnídeos, que eles chamam de Jayba Fofi, que pode ser traduzido literalmente para aranha gigante.
Estas aranhas seriam parentes das tarântulas tanto na forma quanto na coloração, com espécimes adultos exibindo uma coloração marrom escura e espessos pelos longos das pernas e abdômen. O grande diferencial entre as aranhas, sem dúvida, seriam os tamanhos, que são totalmente desproporcionais, evidentemente, uma vez que a aranha gigante congolesa poderia atingir uma envergadura total de perna com algo entre 120 a 200 centímetros. Com um tamanho como este, poderiam buscar presas de grande porte facilmente, incluindo pássaros, pequenos antílopes, macacos e anfíbios, no qual poderiam capturar com suas elaboradas e tenebrosas teias esticadas por entre as árvores. Se as presas caírem nestas assustadoras teias gigantes, o processo para devorá-las seria semelhante aos das aranhas convencionais, com a inserção de enzimas digestivas que liquefazem os órgãos internos da vítima e em seguida são sugados. Primeiros relatos. Segundo o que se conta sobre o relato da primeira notícia sobre a Djebafofé, algo não oficial foi a de um primeiro grupo de missionários religiosos enviados a esta região da África. Lá os nativos comentaram histórias absurdas sobre as enormes aranhas que capturavam adultos após paralisá-los com seu veneno. Alegavam que haviam ninhos subterrâneos enormes onde se escondiam por um tempo e depois saíam para caçar. Juravam que estes casos eram reais e que muitas das vítimas acabavam sendo picadas e eram finalizadas sendo arrastadas para as tocas ou eram presas nas teias extremamente resistentes. Embora exploradores, missionários e nativos contassem sobre esse avistamento do gigante aracnídeo, talvez o relato mais confiável seja o baseado em um registro feito por Reginald e Marguerite Lloyd em 1938. De acordo com o testemunho, o casal estava explorando uma região remota do território do então conhecido Congo belga, quando viram uma criatura escura espreitando na vegetação fechada bem à sua frente. Eles acreditaram em um primeiro momento que fosse um porco do mato, um macaco ou outro animal típico da selva. Eles pararam para observar e foi então que perceberam que se tratava de uma enorme criatura que os deixou aterrorizados e perplexos. Uma aranha gigante, com pernas medindo de 120 a 150 centímetros de envergadura. Ou seja, essa aranha media 1,5 metro de envergadura, fazendo com que a aranha comedora de pássaros fosse um brinquedo. Infelizmente, a aranha gigante saiu correndo pelo mato e desapareceu em meio às sombras, antes que o casal tivesse tempo de pegar ou a câmera para registrar o animal ou a arma para tentar abatê-lo. Relatos recentes. Quando se ouve histórias com estas proporções, é razoável e faz sentido, dentro de uma lógica, compreender quem não acredite. Com razão, pois não há registros de fotos ou vídeos sobre a criatura gigante, ainda mais quando se descredibiliza o assunto, usando como justificativa os longos séculos anteriores. Porém, a credibilidade ganha força quando temos notícias de explorações em nosso século, reforçando todos os fatos das explorações anteriores de nossa época. Estamos falando de explorações em meados de 2000, realizadas por um famoso naturalista e criptozoólogo, William J. Gibbons, que ocasionalmente estava no Congo à procura de outro criptídeo, o Molek Bembe. Porém, como eram frequentes as histórias sobre as temidas Djebafofé, isso logo instigou e chamou a atenção de Gibbons, que começou a coletar muitos testemunhos sobre as aranhas. Através de entrevistas com os nativos, ficou em evidência que eles não só sabiam da existência das aranhas gigantes, como as encontravam rotineiramente. Eles detalharam, por exemplo, que os ovos das aranhas gigantes eram brancos ou de um amarelo pálido do tamanho de uma amora grande e que eram deixados em meio às teias pela selva. Os nativos sempre evitavam a proximidade dos ovos, pois a mãe sempre estava próxima de seu ninho e que o método de caça das aranhas consistia em deixar as armadilhas por entre as árvores para capturar suas presas. As teias eram bem fortes e grudentas, e se alguma presa acabasse presa, ficariam incapazes de se soltar dos fortes filamentos e se esgotavam fisicamente. O curioso é que as aranhas são de hábitos noturnos.
Elas esperam o pôr do sol para deixarem suas tocas e saírem pelas sombras selvagens, verificando suas armadilhas, conferindo se havia algum alimento preso. Os nativos contaram a Gibbons que anos anteriores as Diba-Fofi eram mais comuns de serem vistas, porém se tornaram mais raras à medida que os caçadores começaram a repelir sua presença e a caçá-las. Gibbons rastreou relatos a respeito das atividades das aranhas até chegar na tribo Baka, no interior de Camarões, de onde ouviu do chefe da tribo que as Diba-Fofi haviam construído um ninho nas proximidades da aldeia e que uma aranha de 1,20 m havia sido morta pelos caçadores nas proximidades há um ano atrás. O que chamou a atenção do criptozoólogo não foram apenas os detalhamentos precisos por parte dos nativos, mas o fato de que os nativos falam com propriedade que realmente sabiam do que estavam falando. As descrições dadas pelos nativos sobre os ovos, comportamentos e características da Diba-Fofi faziam sentido, pois eram condizentes com os mesmos detalhes e comportamentos das aranhas convencionais ao redor do mundo. Os nativos não tinham a Diba-Fofi como divindade ou mitológica, tratavam como um animal perigoso qualquer, leão, crocodilo ou outro animal qualquer. Conclusão: embora pareça ser uma lenda os relatos sobre a Diba-Fofi, devemos considerar que muitos animais, não só terrestres, mas também marinhos, antes não conhecidos pela ciência, são descobertos nos dias de hoje. Devemos levar em consideração também alguns pontos. O número de testemunhas, os relatos são coerentes entre si, o domínio do assunto quanto às características e comportamento das aranhas gigantes e outros fatores. Segundo o que se argumenta para se contrapor a existências das aranhas gigantes, nem é tanto a falta de testemunhos, relatos, fotos ou vídeos, tendo em vista que existem milhares de testemunhas na região. O grande problema está ligado à fisiologia destes gigantes. Há dois problemas como obstáculos para aceitar a existência das aranhas gigantes. Uma está na questão respiratória e outra é o seu exoesqueleto. O funcionamento do sistema respiratório em animais pequenos seria falho nas aranhas gigantes. Já o exoesqueleto em um tamanho gigante, comparado à estrutura das menores, não aguentaria o próprio peso. No entanto, existem artrópodes gigantes que passam por esse tipo de situação. O caranguejo-aranha japonês, por exemplo, que pode atingir até 3 metros, mas ele tem o benefício da água que permite que ele aguente o seu peso. E temos também o caranguejo do coqueiro, que pode crescer até 1 metro e pesar mais de 4 quilos, porém ele é pesado e lento. Por fim, enquanto não conseguirmos registros de fotos ou vídeos, ou até mesmo capturar uma Diba-Fofi para provar a sua existência, ficaremos instigados a criar medo de aranhas gigantes apenas nos filmes, pelo menos por enquanto. E vocês, o que acham? A aranha gigante Diba-Fofi existe ou será apenas mais uma lenda? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre o assunto. É isso, chegamos ao final de mais um vídeo falando sobre as aranhas gigantes Diba-Fofi. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou do canal, se ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sino de notificação, clique em curtir o vídeo e compartilhe o máximo que você puder para ganharmos engajamento. Estamos nas redes sociais, segue lá galera. Fico por aqui, agradeço a todos e nos vemos na próxima. Valeu!